Ó, isso aqui é o que eu falei do bem não rival. Não ser um bem rival. Cópias realizadas a partir do bem intelectual não prejudicam o uso da obra pelo autor. Faz a denominação propriedade problemática do ponto de vista da justificação filosófica. O poder do titular sobre o bem intelectual não é reduzido pela infração por terceiros ao direito de exclusividade. E aí que está o problema. Você não parece que você está tirando uma coisa do outro. E na prática, você não está. Né? Na lógica, não estou. E a exclusividade, ela é colocada na obra, na propriedade intelectual, de forma artificial. Por que artificial? Porque aqui eu não preciso dizer que tem, é o bem que se rivaliza. Ele está usando ou eu estou usando. Ou seja, eu tenho uma exclusividade, se eu der para ele, porque eu estou, se ele não me tirar de forma ilícita, eu estou autorizando. Agora, a obra intelectual, não, eu tenho que dizer, olha, o autor é proprietário e tem exclusividade, que é o atributo inerente à propriedade, eu tenho que fazer isso de forma artificial, porque não decorre da movimentação lógica daquela obra. Isso é complicado. A questão da tecnologia. Né? Vejam, o direito autoral, ele sempre esteve em guerra com a tecnologia. Sempre esteve. É o famoso copyright war. Tem um livro muito bom do William Paltry, é um autor americano, que ele escreveu The Copyright Wars, The Moral Panics and the Copyright Wars. E ele conta toda a história, desde o Betamax, lembram do Betamax? A Sony processou, a Sony foi processada pela Universal Studios, pela Disney, porque queriam extirpar a tecnologia do videocassete. Queriam extirpar o Betamax. Em 1984, a Suprema Corte disse, não, mantenha a tecnologia. Mas aí depois você tem a briga do Napster, no ano de 2000. E aí é contra a tecnologia. Você tem as redes peer-to-peer, e aí você tem contra a tecnologia. Você tem a rede Tor, e agora estão indo contra a tecnologia. Mas é uma briga. Porque a tecnologia, se por um lado é bom para a sociedade, ela alarga a facilidade e os meios de cópia. Ah, mas, Juliana, sempre deu para copiar. Tá bom, mas não nessa escala. Não nessa facilidade. Eu lembro lá quando eu era pequena que eu tinha o disquinho, ou eu tinha aquela fita, cassete. Dava para copiar, mas demorava. Hoje é em segundos. Hoje você faz milhões, né, centenas de cópias em cliques. E a qualidade hoje que você tem para copiar um vídeo, copiar uma foto, é excelente. Então, tudo isso só acaba por alargar esse vazamento do fluxo, desse dilúvio informacional de cópias ilegais. Então, é diferente? É diferente. E aqui eu deixo uma dica de leitura da Alessandra Tridente. É livro de direito, tá? Mas se vocês quiserem, ele é fininho, ele é bem bacana. É um livro que eu costumo indicar quando me pedem livro de direito autoral, para quem não é da área. Para quem é da área, também é muito bom. E a grande questão, estou falando de internet, é o seguinte, o Brasil tem uma lei que não acompanhou essa dinâmica da internet. Esse é o fato. E aqui, a gente tem uma citação de Lawrence Lessig, que é professor de direito autoral de Harvard, e ele trabalha muito com direito autoral na internet, que ele fala o seguinte, a ilegalidade generalizada, porque é isso que acontece. A ilegalidade, ela é generalizada. Parece que a lei, quanto mais ela aperta, é igual a areia, mais escapa entre os dedos. Né? Aperta, aperta, vai escapando pelos dedos. A ilegalidade generalizada impõe à comunidade jurídica o desafio de repensar as normas de direito autoral e coloca a sociedade diante de basicamente dois caminhos possíveis. Ou agrava as penas, e vai aplicar duras penas, não vai resolver muita coisa, ou modifica os parâmetros de proteção legal existente. Que é o que o senhor está me perguntando, mas peraí. Então, o livro pode, por que a obra de arte, né, ele falou a fotografia, eu falei a fotografia não, a obra de arte pode. O jornal pode, o livro não. Por quê? Porque vem a lei e diz. E a lei, naquela esfera de limite de direito autoral, quando a lei diz, na sua vontade soberana, esses casos não precisam de autorização. São casos muito específicos que não atendem à demanda da sociedade hoje. Não atendem. Então, vejam. Deixa eu ir para essa parte, aí eu volto aqui. Esses são casos em que o artigo 46 da lei diz, esses casos não requerem autorização.
Só esses, gente, só esses. E eu vou falar especificamente da cópia privada. A cópia privada é como o nome diz. Se eu faço uma cópia para uso privado, eu posso ou não fazer isso? A lei de 73, que é a antiga lei de direitos autorais, ela permitia. Ela dizia que sim, a reprodução em um só exemplar de qualquer obra, contanto que não se destine à utilização com intuito de lucro. Tudo bem, não tem intuito de lucro, mas eu vou copiar ela integralmente. Vou fazer a cópia de um livro. Não é para passar para os alunos, é para mim. Isso podia, foi modificado. A lei atual de 98 diz a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por ele sem intuito de lucro. O que mudaram? Antes podia copiar inteira. Agora eu só posso copiar pequenos trechos, ainda que seja para uso privado do copista. Então, restringimos. Isso aqui, óbvio, é uma atuação dos titulares de direito autoral dessa área aí reprográfica, né, obviamente. Perdão, professor, mas aí eu acho que a lei ficou pior. Também acho. Por quê? Muitas pessoas acham. Porque a história do Pequenos Trechos, ela é dúbia. É dúvida. E N pequenos trechos me dá o livro inteiro. Sim. Certo? Então... O que é pequeno trecho, né? Um livro de 300 páginas. Pequeno trecho. Tem uma voz corrente aí que 10%, não tem nenhum fundamento. Que não está na lei. Existe. Não existe. Que são os tais 10%. Isso. Que não está em nenhum lugar. Não está em nenhum lugar, muito bem. Certo. Tem gente que fala que está na lei, não está. Não está. Que mais? Citação. A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outra citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Puxa, ainda bem, né, que pode fazer isso, senão nossos trabalhos científicos iam ficar muito complicados. Porque a gente faz a citação, mas por que a gente faz a citação sem autorização? Porque tem isso aqui que fala que pode citar. Na medida justificada para fins de estudo, crítica ou polêmica, as citações podem ser feitas desde que o nome do autor seja indicado e também a obra de origem. É preciso existir uma obra principal e que, eliminada a citação, a obra permaneça inteligível por si própria, conservando o seu próprio valor. É o que o doutrinador, esqueci o nome dele, sobrenome Sá, S.A. Ele dizia, né, a renda, como a renda do vestido, né? A renda ela tem que enfeitar o vestido. Né? Então, a citação ela tem que enfeitar a obra. Ela não é a obra por inteiro. Então, se você tirar toda a citação, permanece alguma obra lá? Aí você está cumprindo o uso legítimo do 46 quando ele fala da citação. Uma medida cultural. Na verdade, felizmente, a lei contempla isso, né? Ainda bem, né? Porque, ainda bem, porque isso vem, na verdade, da Idade Média, quando, aliás, era uma honra você plagiar um autor. Por exemplo, alguém diz que Camões plagiou Petrarca, mas para Petrarca foi uma honra. E Camões não foi desonesto com isso. Era uma prática cultural latina. Né? Agora, hoje você preserva essa prática com o detalhe, você acrescenta e você tirou, você continua, não só honra hoje, como é uma valorização de trabalho. Porque quanto mais for citado o seu trabalho, mais valor ele tem na comunidade científica. Só que tem que aparecer. Tem que aparecer. O que mais? Tem uns professores do direito que se notabilizam, inclusive, assim, minha obra tem 270 citações do Supremo Tribunal Federal. Porque minha obra está, não sei o que, citada no STJ em 380 acordos e tal. Isso é por isso. Está valorizando a obra da pessoa. Apanhados de lições de aula. Os alunos podem fazer anotações de aula? Lógico que podem. Agora, eles podem publicar esse material? Eles podem colocar esse material no YouTube? Filmar o professor e colocar no YouTube? Não. Eles podem fazer uma apostila e colocar no Moodle? Não. Eles podem fazer um apanhado para uso deles. Para publicar depende de uma autorização. Teve um professor da Unicinos, já falecido,
era um padre, dava aula de direito comercial. Logo quando acabou uma determinada turma, no 5º ano, passado aí uns 10 meses, ele foi convidado por um aluno para o lançamento de um curso de direito comercial. E ele ficou orgulhoso do aluno, que menino brilhante, chegou lá, né, como convidado, parabenizou. Quando ele pegou o livro e começou a folhear, o que era? Eram as aulas dele. Aconteceu contigo? Então não pode. Apanhado de aula, você não pode nem publicar. Então, boa colocação. Pela lei, não pode. Você pode ser, o professor, você tem fundamento para dizer isso é um ato ilegal? Tem. Mas qual que é o resultado disso como professor dentro da sala de aula? Né? Na questão do ensino-aprendizagem. Então, não é só uma questão da lei. Eu estou dando informação para vocês sobre o que diz a lei, sobre o que diz o direito. Não qual é a melhor prática de ensino. Né? Eu uma vez fui fazer uma palestra, e a palestrante que foi antes de mim, era um auditório, sei lá, tinha umas 400 pessoas. Como que você vai controlar 400 pessoas? E ela parou umas 15 vezes a palestra. Eu não estava mais aguentando, eu estava extremamente desconfortável. Eu queria levantar e sair. Porque ela falava, aí alguém levantava e tirava uma foto do slide dela. Ela, por favor, a senhora, eu já pedi, mas é extremamente desagradável. No mundo de hoje, você querer guardar para si o conteúdo, você vai ficar louco, para começar, porque não dá mais. Mas a lei... Tá bom, então vai lá, processa. Ok, mas... E o conhecimento, o slide, qual que é o problema do aluno ter acesso a isso? Né? Então, óbvio, quando você está vendo, eu estou falando aqui desse caso, como deve ser a sua história, esse caso desse professor da Unicinos, né? Mas não estou dizendo, vejam bem, que separem a informação jurídica que eu estou dando com a questão do ensino-aprendizado. Eu passo meus slides, eu deixo aluno tirar foto do slide, eu só saio assim do slide porque eu falo, para tirar foto de mim eu tenho que estar bem arrumada porque eu quero sair bem na foto. Então, se é um dia comum, eu não falo, não, tira do slide, deixa que eu venha um dia toda maquiada e a gente tira. Que mais que a lei diz que é uso legítimo? Utilização em estabelecimentos comerciais. Você entra lá, tem a TV passando um monte de filme, música. Ok, pode passar. Porque a lei diz que é uso legítimo. Se é para informar a clientela. Representação teatral e execução musical dentro de estabelecimento de ensino ou no recesso familiar. Também pode. E a questão de prova judicial. Muito bem, esses são os casos. Acabou. Aquele primeiro caso não recai naquela questão que a loja coloca um rádio, liga e ela não tem que pagar? Não tem, não, mas não é ECAD. Não, aqui é para demonstração da clientela. Você entrou na FENAC, você quer comprar televisão, a televisão está passando um filme. É esse. Não é você entrou na loja de roupa e tem uma música de fundo. Não, tá? Especificamente, a utilização da imagem na internet. Vejam, imagem. A imagem ela é regulada no artigo 20 do Código Civil. Salvo se autorizadas, aí de novo a palavrinha mestra, autorização, salvo se autorizadas, a utilização da imagem de uma pessoa poderá ser proibida. Se atingirem-lhe a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Por que eu estou falando isso? Porque muita imagem é imagem de objeto, mas tem muita imagem que é imagem de pessoas. E aí, quando eu tenho uma fotografia com alguém, uma imagem com uma pessoa, eu não estou falando só de direito autoral. Porque o direito autoral, ele cuida da fotografia. Ou seja, quem é que está fotografando é um artista. A luz, o ângulo, a sensibilidade de pegar um momento, isso é obra de direito autoral, a fotografia. Mas se a pessoa que está na foto, se o objeto que está na foto for uma pessoa, tem uma outra proteção aí que vai estar em jogo, que é da pessoa. Eu preciso estar preocupado com isso, o uso indevido da imagem. Tem gente que tira uma foto e depois isso vai parar numa revista, num comercial. É uso para fins comerciais. É o Google Street View. Por isso que ele tampa o rosto das pessoas. Por isso que ele tampa o rosto das pessoas. Então, se destinar a fins comerciais
ou se a pessoa achar que está atingindo a sua honra, a boa fama ou respeitabilidade, ela pode pedir para retirar a marca. Olha um caso concreto aqui. Um fotógrafo, ele tira foto. Esse fotógrafo, ele tira fotos aéreas. Ele pilota um helicóptero, ele paga gasolina, ele gasta mais ou menos R$6.000 para cada saída que ele faz e tira fotos aéreas. Então aqui não tem pessoa. Só pus o slide anterior, porque quando tiver uma imagem com pessoa, você tem uma questão a mais, que não é de direito autoral, é imagem, ok? Ok. Aqui não é pessoa, mas é um caso de fotografia, direito autoral. E ele tirou essa foto bonita, lá de um lugar da Paraíba, a praia da Areia Vermelha, e aí, para a surpresa dele, que não é tão surpresa, porque isso acontece demais com o fotógrafo, ele se viu aí deparado com uma situação de dezenas de sites usando a foto dele. Ele foi lá, né, notificou, entrou em contato, querendo fazer um acordo, ele ouviu a maioria dos contatos que ele fez, ele ouviu um não, e aí ele entrou com a ação, e ele entrou com 300 ações, e ele foi ganhando uma a uma dessas ações. Tá? Quanto dura o direito autoral? O direito autoral das obras audiovisuais e fotográficas dura 70 anos, a contar de 1º de janeiro do ano seguinte à divulgação. Tá? Então, pode ser em coautoria ou não. O marco, o tempo que marca o início dessa proteção é 1º de janeiro do ano seguinte à divulgação. Agora, a regra geral, porque essa daqui, notem, está escrito obras audiovisuais e fotográficas. Mas a regra geral é 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. Essa é a regra geral. Com fotografia, com imagem, obra audiovisual, vale a regra da divulgação. Aqui, para o restante, vale a regra do falecimento. E aí, se a obra é em coautoria e é indivisível, vai contar da morte do último sobrevivente. E essa obra aqui? Essa obra do Cristo Redentor, pode usar? Está dando agora um bafafá, saiu essa semana, decisão da Arquidiocese de proibir o uso da imagem de Cristo em filme causa indignação. Fizeram um filme lá do Rio de Janeiro, colocaram isso, e a Arquidiocese está dizendo que não poderia, e está sendo discutido isso. Nós estamos proibidos de fotografar parques nacionais. Parques nacionais? É mesmo? Eu fui no Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, eu tive que ter uma autorização do IBAMA. E mais, eu tenho que ceder uma cópia de cada foto para o IBAMA. Eu vou te mostrar o que está na lei. Para isso. As obras situadas permanentemente em logradouro público podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Está no rol lá dos limites que eu contei, da reprodução para clientela, que o professor Succar comentou, está lá também esse artigo, esse inciso. E diz o seguinte: a reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas. Sempre que a reprodução em si não seja o objeto principal da obra nova. 2. Que não prejudique a exploração normal da obra produzida. 3. Nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Olha que maravilha, se não tivesse essa parte aqui, quando de artes plásticas. Isso daqui é o que a gente chama de doutrina do uso legítimo, que vem do Copyright Act dos Estados Unidos, né, que eles fizeram lá no artigo 107 da Lei de Direitos Autorais deles. Eles colocaram uma fórmula para o juiz analisar no caso concreto. Porque quem disse que apenas aqueles casos que eu passei agora são uso legítimo? Não parece ser algo inteligente você colocar casos concretos de uso legítimo na lei. Seria muito mais inteligente você municiar um juiz com critérios que vão balizar a decisão de uso legítimo ou não. A Lei de Direitos Autorais, que está lá sendo o projeto, desculpem, não a lei, o projeto que reforma a atual Lei de Direitos Autorais contém um dispositivo igual a esse,
sem limitar para artes plásticas. Ou seja, quando e se a lei for aprovada, nós teremos uma significativa mudança em prol da sociedade, aí em prol muito mais daqueles que usam, não dos detentores, né? Mas é inteligente. Por quê? Porque não dá para a lei prever quais são os usos legítimos em um rol pequeno lá do artigo 46. E tem mais uma coisinha no 47 e no 48. Um que fala de paródias e paráfrases e outro que fala de monumentos em logradouro público, que acabei de ler. Não dá. Isso sim é mais inteligente. E isso está onde? Está no 46. Só que, por conta desse dispositivo aqui, dessa parte, não deixa de ser um caso concreto. Mas por isso que eu te respondi naquele momento. Falei para o senhor, nesse caso sim, por quê? Porque é uma obra de artes plásticas. Vamos lá. Utilização de som na internet. Aí a coisa pega, pessoal. Aí pega mesmo. E vocês vão ver. Eu vou sentar um pouco. A gente vai para a lei e ver como que a lei cuida da questão da reprodução de música. O artigo que fala sobre isso é o 68. Sem prévia e expressa autorização. Até alguma novidade? Não. Regra mestra, autorização prévia e expressa. Não poderão ser utilizados as obras teatrais, composições musicais com letra ou sem letra e fonogramas em representações e execuções públicas. Resta saber o que é execução pública. Uma sala de aula é execução pública? Uma palestra é execução pública? Vamos procurar na própria lei e ela diz, no parágrafo 2º do artigo 68, o que é execução pública. E assim fala. Considera-se execução pública a utilização de composições musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonograma e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade de exibição cinematográfica. Está dizendo o quê? Exibição pública é toda vez que você chama alguém para cantar, ou você está cantando, que você põe um filme, que você põe uma música para rodar. E aí, então, a chave, a próxima dica, né, é essa palavrinha em vermelho. Se está dizendo que execução pública é aquilo que é feito em locais de frequência coletiva, quero saber, a lei fala o que é frequência coletiva? Fala. E seria mais fácil ela dizer assim, é tudo. Mas ela preferiu ser mais detalhada. Consideram-se locais de frequência coletiva, agora eu vou correr um pouquinho, os teatros, cinemas, salões de baile, concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais, industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros, terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. A sala de aula está aí. Onde que está a sala de aula? Onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. Aí a gente pode até discutir, e isso não é pacífico, né? Então só vou aqui mencionar uma tese de argumentação. De fato, como eu disse, brincando, mas é fato, por esse final do parágrafo 3º, era melhor dizer tudo. Qualquer lugar que se representar mesmo, é tudo. Não precisava nem ter colocado o antecedente. Mas se a gente for olhar o que é local de frequência coletiva, se a gente for olhar na doutrina, se a gente for buscar uma explicação, frequência coletiva, a gente não poderia argumentar que é um local onde você não tem restrição de entrar? Tipo um local público? Um local público, um hospital, concordo, um hospital pode ser. Uma clínica, um hotel, eu estou pagando, mas ok. Seria a escola um local de frequência coletiva? É uma tese de defesa, mas a lei não considera nós temos tudo. No caso aqui uma tese, nós temos os cursos da UAP, por exemplo, Universidade Aberta do Juventude, tem um curso de extensão lá, dança de salão. E o professor utiliza diversas músicas, precisa, Ele aqui Tem autorização. recolher os direitos autorais.
curso de música lá na ECA, na USP, por exemplo. E a UACA cobra? Claro. Cobra? Cobra dos velhinhos? É um curso. Porque acho que é o pessoal da melhor idade, né? Está ensinando a dançar. É um curso livre, não é? Então tem a reprodução de música. Não, então, e o pior é que tem o caráter empresarial, né? Sim, comercial. Oneroso, comercial. Se você tem a E a representação festa da junina, escola, então? mas tem que recolher a festa junina, tem que recolher para o ECAD. Tem que recolher. Vejam, alguns... A festa junina da escola, nossa, aqui você produz músicas. Então, mas aí você não está cobrando. Vamos voltar lá. Olha aqui. Olha aqui. Vamos voltar no 46. Aqui. 46. Representação teatral e execução musical. Quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos. Nos estabelecimentos de ensino, não havendo, em qualquer caso, intuito de lucro. Esse é um caso de exceção. Então, lá na ECA, está passando uma execução musical para fins exclusivamente didáticos. Tudo bem, mas a ECA é da USP, mas de uma coisa. Não, mas é a mesma coisa. Mas assim, me parece que a questão é, se eu estou dentro da sala de aula, estou lá, Federico, né? Então, Felipe, não sei o quê, olha o enquadramento, a imagem, não sei o quê. Ok, tudo bem. Mas eu acho que no caso da dança, não, eu estou usando a dança. Não, mas você não está ensinando a música. Não é um fim exclusivamente didático, eu estou tendo intuito de lucro, porque eu estou cobrando. Eu estou cobrando a aula. Está cobrando a aula de dança. Estou cobrando a aula de dança. Aí não entra nessa exceção. Então, para dar aula de dança, eu preciso usar a música e eu tenho que pagar o direito autoral do autor da música. Simples assim. Isso é uma valsa. Eu tenho que tocar essa valsa. Eu só não vou fazer uma orquestra. Eu trago aqui uma reprodução de uma valsa, seja ela uma valsa de Strauss, que tem mais de 70 anos, ou seja, uma valsa contemporânea. Trago as valsinhas paulistas aí da década de 50. Não, mas espera, se você tivesse que trazer a orquestra, você pagaria a orquestra. Então, Você está trazendo não, o disco, mas você precisa pagar o direito autoral do programa. mas é Mas a parte didático tocando isso. eu não estou pagando o autor, eu estou pagando os músicos. Isso. É, Acho que Então, mas você tinha que pagar as duas coisas. Não, tem que pagar as duas. É difícil. Tem que pagar as duas, né? Lógico. Pro músico e pro ECAD? É óbvio. Então, quando eu vou Um dos fazer- aniversários que você foi lá, o cara foi lá no clube, cobrou o clube, falou assim, não, isso aqui tinha que pagar o dono da festa, aquela, você lembra? Você vai O fazer dono uma da festa lá no e tem Chiado, que pagar uma aqui. musiquinha Ou tem que recolher por cá, porque os caras lá cantaram música que não eram dos caras lá. Aquela coisa de caipira lá. Tem que pagar. Aí eu peguei e falei assim, Você vai não, no porque é uma consultório festa particular, Agora não privada, passa não aí. tinha intuito lucrativo nem nada, era aniversário, eu estava dentro do clube e Agora aí... vocês vão ficar chocados. Vamos lá, eu vou continuar. Vejam o parágrafo 4º. Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais. Que tal de escritório central é esse? É o ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Ele existe por conta de uma previsão legal, hoje está no artigo 99 da Lei 9.610 de 98, que diz que as associações manterão um único escritório. Então, tem várias associações, que os músicos se filiam a essas associações. E o escritório central, como o nome diz, ele centraliza o trabalho de todas essas associações. Basicamente, o que o ECAD faz? O ECAD, ele arrecada e ele distribui os direitos autorais de execução pública musical. Isso é fácil? Não é fácil. É contestado? É contestado. Lembro a vocês que a primeira CPI que houve no mandato da Dilma foi contra o ECAD. Por conta do quê? Por conta das acusações de corrupção, de desvio, porque é um órgão que arrecada demais. Dizer como é que está. Teve um rolo também no CAD com o CAD, Sim. o Conselho de Defesa Econômica. Também. Eu não sei como é que... Também. O que aconteceu que foi uma vitória? Em agosto do ano passado foi editada uma lei que entrou em vigor em dezembro, que alterou aí os artigos que cuidam do ECAD. Por quê? O ECAD estava sendo muito questionado, monopólio, desvio. Então, hoje existem regras que
constroem mecanismos de maior fiscalização. É quem fiscaliza o fiscalizador, né? Então, agora tem como fiscalizar o fiscalizador, em tese, está na lei. Né? Vamos ver como isso vai ficar. Mas eles têm que divulgar, serem transparentes com as informações, porque, como disse um dos ouvidos na CPI, há uma caixa de Pandora dentro do ECAD. E agora, com essa alteração da lei, que foi bastante extensa, com vários mecanismos de buscar maior transparência, espera-se que seja resolvido ou diminuído, né, tanta polêmica em torno do ECAD. Mas vamos lá. Tem um professor, colega nosso, que passa a música antes de começar a aula para os alunos. Isso pode? Meio que para acalmar os meninos. Agora fica na dúvida, esse negócio pode? É como uma música ambiente. Porque ele não passa assim. Aí diz, pessoal, para vocês se acabarem, eu sempre colocar uma música para vocês antes de começar a aula. Nele. Isso aí pode? Só se for de domínio público. O ECAD vai dizer que não pode. O advogado de defesa dele vai dizer que é para fins didáticos, que não é local de frequência coletiva, que não tem lucro direto naquilo, mas é muito capaz do ECAD ganhar uma sentença. É mesmo? Ou seja, não é recomendável então colocar música em sala de aula. Eu já fiz. Veja. Público. Vamos lá. Olha, eu vou repetir. Eu não estou aqui dizendo qual é o melhor método. Eu não estou dizendo o que é bom para o ensino. Se você me perguntar, eu já pus música na sala de aula também. A diferença minha e desse professora, de vocês, é que eu era consciente que eu estava violando a lei, né? E talvez vocês não, e a ignorância é uma bênção, lamento por ter, né? Mas existe uma tese de defesa, não estou fazendo algo que eu não acredite que possa ser defendido, tá? Mas, a rigor, na lei não poderia, professor Marco. Mas vamos lá, vamos continuar. Caso prático, utilização por terceiros de música de rádio para sonorização. Já entraram em algum ambiente, academia, ou às vezes você liga para alguém e você fica na escuta, na espera, e tem um rádio, né, tem uma programação. Isso daí também tem que pagar ECAD. A programação da rádio, ela também recebe proteção de direitos autorais, que a gente chama de direito conexo ao autor, ou direito vizinho, como chamam os franceses. Rádio deles. Eles não precisam pagar nenhuma rádio, mas eles estão passando músicas que não são deles. Precisam pagar. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que vocês vão ficar espantados. Música ao vivo, remuneração do cachê é uma coisa. Outra é a retribuição do direito autoral. Evento sem finalidade lucrativa, um casamento, um aniversário, formatura, é devido direito autoral também ao ECAD. Olha aqui, é isso mesmo, Michel Telói por aí. Exceção quando realizado na residência, desde que não exista cobrança de ingresso. Cinema tem que pagar direito autoral e o ECAD vê pelo número de poltronas. Se uma sala de cinema tem 80 lugares, eu tenho 150. Muda. Vou contar aqui um caso. Uma festa de casamento realizada em salão alugado num clube local lá em Sorocaba. Os noivos, os nubentes, estavam lá na festa. Quem aparece? O ECAD. O ECAD aparece e fala, vou multar vocês aqui, vocês não recolheram o ECAD. Aí deve ter chamado um advogado da família, falou, deixa, depois a gente entra com uma ação aí declaratória para declarar inexigível esses direitos autorais. E foi isso que aconteceu. Aí os advogados dos nubentes entraram com ação e os nubentes estavam dizendo, olha, é caso lá do artigo 46, recesso familiar. E o tribunal analisou, aqui era já o ECAD, tá? Isso aqui já está em segunda instância, o ECAD recorreu, porque eles perderam em primeira instância, eles recorreram, e no tribunal, de novo, deram razão aos noivos. E negaram o provimento do ECAD. Porém, contudo, entretanto, teve um voto divergente. Um voto vencido. Eu quero ler esse voto para vocês. O digno magistrado não foi feliz em sua sentença. Os direitos autorais são devidos pela grandiosidade da festa de núpcias. O que a lei anistia é execução doméstica, em ambiente familiar, de reduzidas proporções, de modo que se os noivos resolvessem
resolvessem brindar a cerimônia com os amigos mais próximos, em um jantar de poucos talheres, ou com carne preparada na churrasqueira de tijolos, com música ambiente que não extrapola os limites de uma sala ou quintal, não caberia exigir recolhimento e duvida-se que o ECAD fiscalizaria e autuaria o anfitrião pela música reproduzida na caixa de som. Diferente, contudo, quando os nubentes preparam um acontecimento que toma 2 páginas da coluna social do jornal e investem muito dinheiro para que o enlace seja comemorado com despesas que vão desde a contratação de buffet, de equipe de cerimonial, de igreja decorada por floriculturas, do serviço de valet para estacionamento, até pagamento do DJ encarregado de animar os convidados a se divertirem no salão de festas, especialmente alugado para esse fim. Porque aí se torna evidente que não se caracteriza execução em ambiente familiar. Eu trouxe isso para vocês verem. Como mas também, para acabar com isso, o STJ tem várias decisões dizendo que não é devido direito autoral decorrente de execução de música gravadas em festas sociais sem finalidade de lucro, como é o caso do casamento. Outros casos decididos pelo STJ. Hotel que tem aparelhos de TV ou rádio em seus quartos deve recolher. Hotel que coloca música dentro do elevador para subir e descer, ficar lá aquela musiquinha bonita no elevador, tem que recolher. Hospital tem que recolher. Caso de rodeio público em São Paulo, execução de obras musicais em eventos públicos e gratuitos, tem que recolher. Show do Sesc gratuito, tem que recolher. Eventos religiosos, aqui, essa é uma decisão muito comentada por quem estuda direito autoral, porque o ministro Paulo de Tarso Sanseverino disse que não precisaria recolher. Mas por que é tão comentada? Porque teria que estar na lei, né? Não está na lei. E ele aplicou TRIPS. Ele aplicou uma convenção internacional que o Brasil é signatário, mas em relação a esse dispositivo que ele usou como fundamento, o Brasil apresentou reserva, ou seja, o Brasil não incorporou. Tá? Então, é uma decisão bem polêmica. Mas isso para mostrar para vocês também como que é o judiciário. É tudo muito polêmico. Tá? Olha aqui, estudante condenado a $675 mil por baixar e compartilhar músicas na internet, uma decisão de 2011. Aqui eu trouxe para vocês para mostrar que o direito autoral ele vai muito além também apenas de som e imagem. Aqui é uma combinação. É o famoso trade dress. Né? É a proteção do programa de televisão. O SBT foi condenado, eles já tinham sido processados por conta da Casa dos Artistas, agora eles foram processados de novo por conta desse programa. Eles foram processados por conta que copiaram, basicamente, todo o jeitão, tá? Essa palavra que eu gosto de usar mesmo, o jeitão do outro. Seria, como o senhor mencionou lá da consultoria. Então, está escrito aqui, violou direito autoral do quê? Não, então, mas então seria uma metodologia. Mas por quê? Sim, mas, de novo, é de difícil análise, sempre são polêmicos os resultados desses casos judiciais, porque o jeitão, né? O que é o jeitão? Então, você tem que encontrar elementos aí que levem a uma confusão, que mostre uma cópia de natureza servil, que tenha um aproveitamento parasitário do que é do outro. Né? Até porque programa de televisão tem uma empresa holandesa que ganha muito dinheiro com isso. Né, que é a Endemol. Então tem que tomar muito cuidado, por isso que eu disse no começo, tem que tomar cuidado para não encapsular o que é comum. Senão daqui a pouco nada vai poder, tudo vai estar encapsulado. Isso aqui pertence a não sei quem, aquilo lá pertence, isso daqui parece com a assinatura, essa bola vermelha lembra tal coisa. A Yves Saint Laurent fez um sapato com sola vermelha. E aí o Louboutin entrou com um processo contra Yves Saint Laurent dizendo só eu posso usar sola vermelha. E o juiz americano, que esse processo foi lá, disse que o Louboutin estava certo. Porque, mas também é polêmica, ok? Mas por quê? Ele conseguiu, e aí é uma questão muito específica, isso é um fenômeno mercadológico que se chama secondary meaning. É quando algo que é comum passa por conta de um fenômeno mercadológico, adquirir distintividade. Sola vermelha. Não tem aí. Mas o Louboutin conseguiu desenvolver, né, no mercado
essa distinção. Aí o juiz disse, Yves Saint Laurent, se você fizer o sapato inteiro vermelho, ok. Mas se você fizer só a sola, você vai estar levando a engano até os próprios consumidores. Então, não é uma tutela só para o Louboutin, é uma tutela que a gente chama de função econômica, função de garantia da marca, que é uma função de garantia ao próprio consumidor que não vai ser enganado. Né? Então, não vai ser confundido. E aí, por conta do reconhecimento do fenômeno mercadológico do secondary meaning, o Louboutin saiu ganhando, que é o contrário do outro fenômeno mercadológico que se chama diluição da marca. Tem um outro nome, mas é degeneração. Obrigada. Degeneração da marca. Por exemplo, Gillette. Gillette não é Gillette. Né? E tem muita gente que fala que isso é bom. Não sei se é bom. Porque se eu falar para o meu marido, você vai na farmácia, compra uma Gillette para mim? Pode ser da Bic. Né? Não, eu vou falar Gillette. Ele vai lá e vai comprar Gillette? Não vai. Porque você passa a usar a marca ela passa a designar o próprio gênero do produto. Então, ela se dilui, né? Uma degeneração. Então, é um fenômeno mercadológico. Mas tem realmente, é muito específico, tem que tomar cuidado para não encapsular. A Coca-Cola perdeu recentemente um processo que eles processaram Guaraná também por conta da palavra zero. Eles queriam ter exclusividade sobre a palavra zero. Coca zero. E o tribunal não deu. Falou, não, zero é de uso comum. Então, tem que tomar cuidado com essas cápsulas de coisas comuns, senão nada vai poder mais nada. Né? E, pessoal, para terminar, o YouTube ele fala bastante de direitos autorais. Né? E ele se preocupa bastante com isso, até porque a empresa é americana, e nos Estados Unidos, eles têm um valor muito grande para a propriedade intelectual, como eu venho dizendo aqui em alguns momentos da aula de hoje. Então, o YouTube ele tem canais para denúncia se estiver usando direitos autorais. Eles criaram, mais recentemente, uma ferramenta técnica que se chama ID Content, que eles aplicam para quando se derruba um vídeo por conta de infração de direitos autorais de terceiros, eles aplicando esse ID Content, eles impedem que esse vídeo volta para o ar. Porque a internet é assim, né? Você tira e vem mais 10, né? E eles investem muito nisso. Isso é a foto de um vídeo que eles criaram. Eles sempre estão criando um ou outro vídeo, educando sobre direitos autorais. Isso para dizer o seguinte. Professor, vai usar alguma coisa que está no YouTube. Significa que você está blindado? Não, só estou usando o que está no YouTube, em tese, isso daí passou por o crivo, que está ok. O que vocês acham? Não tem crivo. Não tem crivo. Não tem crivo. Existe, como eu estou dizendo para vocês, existe. O YouTube ele se debruça sobre esse assunto. O Google ele vê isso como importante, mas não há um crivo, não há lá um selo que está testando que aquilo é ou não é respeitado por direitos autorais. Então, cuidado. Aliás, eu sempre recomendo. Vai colocar no Moodle, vai colocar na sala de aula, vai colocar alguma coisa relacionada a YouTube ou a Vimeo, você sempre coloca o link. Você não coloca o conteúdo. Tudo na internet que você for usar, som, imagem, texto, você coloca o hiperlink, não o conteúdo. Por quê? Porque se um dia aquele vídeo que você está achando que está ok, mas você acha só, porque você sabe que pode até não estar ok. Se um dia o ofendido, ou seja, o autor, se depara e fala, poxa, estão usando aqui, vou denunciar para o Google, denunciar para o YouTube. E o YouTube reconhece que há uma violação de direito autoral. Ele faz o quê? Ele derruba o vídeo. Se você está apontando só para o hiperlink, só para a URL, ou seja, só para o endereço, automaticamente vai cair também. Você não está tirando a exibição do ambiente do Google. Você não está tirando a exibição do ambiente do Vimeo. Então, sempre que forem citar, que forem reproduzir, depois de aplicado toda essa equação que a gente viu aqui da lei, das melhores práticas, porque tem tudo isso, né? Se posso, não posso, tem tudo isso, não peguem o conteúdo.
porque esse conteúdo pode ser objeto de uma denúncia do verdadeiro titular dos direitos autorais e pode ser que seja derrubado. Se for derrubado e você tiver só apontado para o hiperlink, ok, você está protegido nesse ponto, porque automaticamente vai derrubar também de onde você está apontando. Só que quando o YouTube é uma plataforma de compartilhamento, essa é a essência do YouTube. Então, quando alguém coloca o material lá, é o caso do pai do menino. Quando coloca o material lá, você não pode dizer, eu não queria que isso fosse compartilhado. Então não ponha no YouTube. Não, mas a gente referenciar para usar. Tudo bem? Porque se a pessoa que colocou no YouTube ali colocou, ela está aberta que o seu conteúdo... Não, é expressa, porque ela aceita o termo de uso. Ela não pode depois dizer, vocês estão compartilhando. Porque ela colocou lá e a essência dessa ferramenta é compartilhar. A essência da ferramenta é compartilhar. O que você não pode fazer? Você não pode ir lá, fazer um download e passar isso em outro lugar. Por isso que eu falo, sempre aponte para o hiperlink. Você não pode tirar do sistema do YouTube. Entra no site do YouTube e, falando em site, eu falei para vocês que ia mostrar uma coisa, não vai dar tempo, então só vou dizer. Se vocês entrarem no site do ECAD e fuçarem lá, não sei que parte que está, mas em serviços, coloquem lá, fazer simulação. Ou seja, quanto vocês teriam que pagar? Então, vocês vão fazer uma festa de fim de ano no Réveillon, e aí vocês vão ficar chocados, porque ele começa a perguntar, quantos metros quadrados? Mas em casa pode, né? Se você não for cobrar, não for cobrar. Recesso familiar. Mas se você for fazer uma festa de formatura, uma festa junina, coloca lá, aí você vai ver. Eu agora estou com uma questão dessa. Lá no escritório, na recepção, o arquiteto colocou uma caixa, né? E aí eu chego lá um dia, tem uma música. Eu, nossa, que legal, mas na hora, né? Vivo falando de ECAD, eu falei, gente, alguém pagou ECAD? ECAD, doutora, o que é o ECAD? Ai. Disse, liga e espera um pouquinho que eu vou ver. Aí botei lá para a reunião do sócio para ver, porque também isso daí vai ter que entrar lá, vou ter que colocar o espaço dessa recepção, qual que é a frequência. Assim que eles dão um valor aproximado, depois tem que entrar em contato, pedir para eles fazerem um boleto, pagar, e se algum fiscal chegar lá, você comprova que pagou. Tá? Mas fecha parênteses. E o que são essas figurinhas aí debaixo do slide que o professor Marco falou? Isso daí se chama Creative Commons. Creative Commons. Um professor de Harvard, que eu até mencionei aqui, o Lawrence Lessig, ele teve uma ideia, falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar um projeto para as pessoas disponibilizarem as suas obras. E ele criou esse projeto. Estes são Jack e Meg White, também conhecidos como White Stripes. Eles são uma banda de Detroit e eles fazem rock and roll sem ter um baixista. Este é Steve McDonald, da veterana banda Red Cross. Steve achou que talvez os White Stripes precisassem de um baixista, então ele mesmo assumiu a função. Ele pegou o disco dos White Stripes, chamado White Blood Cells, e o regravou, colocando baixo em cada uma das músicas. O resultado foi colocado em arquivos de MP3 disponibilizados no site do Red Cross. Ele chegou até mesmo a fazer um novo título e capa, Red Blood Cells. McDonald começou a colocar estas músicas protegidas pelo direito autoral na internet sem autorização dos White Stripes ou de sua gravadora. Durante o projeto, ele esbarrou em Jack White e lhe deu permissão para prosseguir. Tudo pode ser mais fácil quando você não precisa de intermediários. Colaboração através do espaço e do tempo. Coautoria criativa com pessoas que você nem conhece. Contar com a colaboração dos seus pares. Esta é a essência da internet. Tudo pode ser mais fácil quando você não precisa de intermediários. Mas será que não dá para ser ainda mais fácil? Nem todo mundo consegue esbarrar por acaso com Jack White e conseguir sinal verde. Será que não existe um jeito mais fácil de convidar eu e você para também tocarmos baixo? Será que não poderíamos, se ele não se importa? Será que tudo não deveria ser ainda mais fácil? Apresentando o cidadão mais famoso da internet.
Um rosto familiar em todo o mundo. Uma personalidade pública rivalizada apenas por um punhado de gigantes corporativos e estrelas mundiais. O grande direito autoral. Também conhecido por seu símbolo internacional, a letra C. A letra C significa todos os direitos reservados. A letra C significa peça autorização. A letra C protege os titulares de direito autoral e avisa a todos nós sobre esta proteção. Foi-se o tempo em que você precisava colocar a letra C em tudo que você quisesse proteger pelo direito autoral. Senão a obra estaria em domínio público, este conjunto de informações em que o uso é previamente permitido. Se você quisesse proteção autoral, tinha que avisar ao mundo. Era o trabalho da letra C, sem dúvida, um trabalho útil. O que mudou? O direito. Por exemplo, no final dos anos 80, a lei dos Estados Unidos mudou de modo que qualquer obra se tornasse protegida pelo direito autoral no momento em que fosse criada. No momento em que você salva um trabalho acadêmico, no segundo em que a câmera dispara, no instante que você tira a caneta do rabisco no guardanapo, sua criação é protegida pelo direito autoral independente da presença da letra C ou não. De repente, não deu mais para saber rapidamente se algo é protegido pelo direito autoral ou não. Estas novas regras podem ser claras a respeito de como você protege uma obra. Você não precisa fazer nada, mas elas não dizem nada sobre como anunciar que você quer autorizar certos usos de sua obra. O que fazer? Se você é um cineasta e cada segundo do seu trabalho tem que ser verificado por um exército de advogados antes de fazer o corte final, ou se você é uma banda cuja gravadora não vai deixar você colocar sua música na internet, ou se você é um professor que está utilizando materiais de classe online, ou se você é um DJ procurando pela autorização para usar cada pedaço musical que você misturou, se você é uma destas pessoas, com certeza você conhece esse problema. Interrompemos este brainstorm para chamar os advogados. Você para o que está fazendo e chama um monte de advogados. Você pede autorização, mesmo que seja para uma obra que o autor simplesmente não se importe que você use. Tudo isso porque você não faz ideia de qual é a real intenção do autor. Pede autorização até mesmo para compartilhar alguns dos seus direitos. Ou então decide seguir em frente na incerteza dos seus direitos e dos riscos que está correndo. Ou ainda, atolado em dúvidas, você não faz absolutamente nada. Em síntese, a letra C fica de férias, enquanto os intermediários assumem todo o trabalho. Apresentamos o Creative Commons. O Creative Commons queria encontrar um jeito mais fácil de ajudar as pessoas a dizerem para o mundo que elas querem permitir alguns usos das suas obras. Contactamos especialistas como o Escritório de Proteção aos Direitos Autorais dos Estados Unidos pedindo ajuda. A resposta foi: não temos a resposta, sejam criativos. Foi o que fizemos, fomos criativos. Como? Nosso símbolo, o CC, sinaliza obras que utilizam as licenças do Creative Commons, um conjunto de licenças padronizadas de alcance mundial que são disponibilizadas livremente em nosso site. Fizemos estas licenças para que os advogados e juízes pudessem entendê-las. Então traduzimos as licenças para uma linguagem que você pudesse entender. E traduzimos as licenças para uma linguagem que computadores pudessem entender. O símbolo CC não quer competir com o direito autoral, mas complementá-lo. Ele permite que você mantenha os seus direitos autorais enquanto permite ao mundo algumas formas de utilização da sua obra, sob algumas condições. Se a letra C é como uma luz vermelha, então CC é a luz verde. Se a letra C significa proibido utilizar, o C duplo significa seja bem-vindo. Se a letra C diz todos os direitos reservados, o CC diz alguns direitos reservados, ou mesmo nenhum direito reservado. Assim, você pode usar todo o poder da internet para encontrar obras livres para compartilhar e construir em conjunto, bem como convidar pessoas para que transformem e divulguem os seus trabalhos. Você pode ser criativo não apenas com o que você faz, mas também com o jeito que você disponibiliza o seu trabalho. Você pode colaborar através do espaço e do tempo. Você pode ser um coautor com alguém que nunca encontrou. Você pode colaborar com seus pares. Tudo sem ter que pedir autorização, porque a autorização já foi concedida a você. Creative Commons. Seja criativo. É fácil quando você não precisa de intermediários. São as licenças que eles criaram. Porque se tudo é baseado na autorização, autorizando, ok, então eles já fizeram as autorizações prontas. Essa daqui, por exemplo, você pode, desde que mencione a pessoa e seja sem modificação. Essa daqui, desde que seja a pessoa, sem modificação, sem intuito de lucro.
Entra no site creativecommons.org.br, escolhe a licença, copia, cola, porque eles fizeram para isso. Para estimular. Porque se a regra tem que dizer que autoriza, é o que eles falam no começo. Muita gente não autoriza, não é porque não quer, é porque não parou para falar. Então, aqui está autorizado. Esse símbolo, ele é só representação de uma licença que está por trás. O certo é, quando isso vai para o site, para o conteúdo, ser um hiperlink, que você clica, aí vem a licença que você pode copiar e colar do site Creative Commons. E você paga? Não paga nada, 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 absolutamente nada. Eles fizeram isso para estimular esse lado colaborativo da internet. Gente, muito obrigada. Prazer conhecer vocês todos, viu? Obrigada, tchau. Obrigada pela senha.